Muitos têm me perguntado essa semana sobre a situação de Israel e a condição de Israel perante Deus. Eu não tenho uma resposta vinda de mim, mas eu queria ler com vocês o capítulo 11 do livro de Romanos, escrito por Paulo, da tribo de Benjamim, um israelita, um judeu, um hebreu, que escreve nas páginas inspiradas. A Bíblia tem resposta para tudo. Então, deixa eu ler para vocês. Romanos 11, capítulo 11. Digo, pois, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como estou perante Deus contra Israel? Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam tirar minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, e em tropeço e retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, tropeçaram para que caíram? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Convosco falo, gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar alguns deles. Pois, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão? Senão a vida entre os mortos. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, se não te glories contra os ramos, se contra eles te gloriares, considera isto, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade
mas para contigo a bondade de Deus, se permaneceram na sua bondade. De outro modo, também, tu serás cortado. Também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Se tu fores cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Não quero, irmãos, que ignorem este segredo para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Assim, como vós também outrora fostes desobediente a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também, estes agora foram desobedientes, para igualmente alcançarem misericórdia pela misericórdia vós demonstrada. Pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de para com ele, todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem compreende a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Está aqui a sua resposta.